O que eu aprendi sobre orientação vocacional com Antônio Damasio. Antônio Damasio é um neurologista português que escreveu um livro chamado O Erro de Descartes, fazendo referência ao filósofo francês racionalista René Descartes, o mesmo da frase penso logo existo. Por quê? René Descartes estabelece um dualismo metafísico. E esse dualismo ele costuma ser mal interpretado, inclusive dentro da própria filosofia. Na visão geral, as pessoas acreditam que o René Descartes imaginava que a relação entre corpo e mente era a mesma entre o motorista e o veículo, em que o corpo é o veículo e a mente, ou a alma, como você preferir chamar, seria o motorista desse veículo. Essa seria a primeira dualidade mente e corpo. Mas, como ele era racionalista, isso acaba, supostamente, derivando uma série de consequências, né, de outras dualidades, como, por exemplo, a prevalência da razão acima da vontade, da razão acima da emoção, da razão como guia perfeito para as decisões que a gente deveria tomar. E aqui eu quero pegar um gancho, porque os contra-exemplos que o Antônio Damasio traz, eles funcionam bem para tentar combater essa ideia. A ideia de que o processo de pensamento ele está separado de outras coisas, como vontade, identidade, desejo, emoção, intuição, impulso, instinto, etc. Vou trazer aqui alguns exemplos. Ele fala alguns desses exemplos no livro, porque são muitos. Imagine uma pessoa que sofre uma lesão cerebral e era uma pessoa de bem e começa a se tornar alguém impulsivo, alguém mau caráter. Mesmo lembrando de quem era, mesmo supostamente com as suas funções cognitivas, de pensamento preservadas. Aí você pega outros exemplos curiosos, como imagine uma pessoa que sofre um derrame e esquece da família, esquece de quem era, esquece até como fala, tem que reaprender tudo de novo. A pessoa vai construir uma nova identidade, ela não vai mais ser aquela primeira pessoa que foi antes do episódio, antes do derrame. Outros exemplos possíveis, né? Você imagina, por exemplo, alguém que sofreu uma lobotomia, né? Perdeu uma parte do cérebro por causa de uma operação e aparentemente se recuperou, lembra de quem é, sabe ler e escrever, sabe resolver problemas, mas não consegue mais entender qual é a sua própria vontade. Você pergunta para ele se quer café ou chá, ele consegue ver os prós e contras como uma inteligência artificial, mas não consegue decidir. Você quer entrar na porta da direita ou da esquerda? A pessoa vê os prós e contras, mas não consegue decidir. Você quer que marque o almoço para meio-dia ou 1 da tarde? A pessoa vê os prós e contras, mas não consegue se decidir. E muitas vezes não consegue desejar, sofre um embotamento afetivo. Aparentemente a cognição, o pensamento está lá, perfeito, mas a pessoa não consegue fazer nada. Ela perde a autodeterminação, ela perde a autonomia. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque na minha vivência clínica, eu vejo pacientes que têm dificuldade de entender o que eles gostam e pacientes que têm dificuldade de entender o que eles querem. Dificuldade de dizer isso, inclusive, dificuldade de elaborar. E não raras vezes a dificuldade de elaboração está ligada a pessoa ter parado de ouvir a intuição, ter parado de desejar, ter parado de fazer coisas que gostava, ter se desconectado das suas próprias emoções. E claro, se desconectar das suas emoções é um processo de dissonância cognitiva, quando você está lá fisicamente íntegro. Os exemplos que o Antônio Damasio traz eles são mais drásticos, porque são pessoas que sofreram lesão, sofreram acidentes, sofreram operações, sofreram lobotomia, sofreram episódio de derrame, etc. Mas eu acho que o princípio aqui ele vale. Como a gente tem uma noção mais ou menos clara de que algumas áreas do cérebro elas têm especializações, elas podem estar mais ligadas a processo de decisão, processo de entendimento emocional, processo de memória, mas isso não é puro, já que o cérebro é uma unidade. Quando você danifica uma coisa, você danifica outras por tabela. Isso o Antônio Damasio, de fato, ele consegue demonstrar no livro. O que ele não fala, porque provavelmente também não é a área dele, é que o Descartes ele era até certo ponto materialista. Ele acreditava, por exemplo, pela medicina da época, que era pouco desenvolvida, que a glândula pituitária era a sede fisiológica da alma, o que não faz muito sentido para quem supostamente estava adotando um dualismo metafísico. Então existem inconsistências até no pensamento dos filósofos. O que a gente pode derivar disso tudo? Eu não vou entrar aqui no mérito se a mente ela está amalgamada ao físico
se ela é física ou se ela é de outra natureza, porque essa discussão é teológica, ela é filosófica, ela é metafísica. O que eu posso adiantar é que sim, as emoções, elas não estão dissociadas da razão, assim como os impulsos, assim como os instintos, assim como as intuições, e é necessário a gente entender que nós não percebemos e nós não experienciamos o mundo apenas a partir da razão. Você pode desejar coisas que a sua razão está dizendo para você que são inconvenientes. Ou você pode estar vendo uma oportunidade ótima, que você não consegue julgar racionalmente se vai dar bom ou não, e você fica paralisado, sem conseguir decidir, porque a sua razão te sabota ao invés de te ajudar. Porque nós não fomos feitos para ser totalmente racionais. Existe uma outra vertente filosófica que não é nem o empirismo que se opõe ao racionalismo, nem o racionalismo puro, chamada voluntarismo, que diz que existe uma prevalência da vontade sobre a razão na hora de estabelecer decisões. E essa vontade, ela englobaria, né, os nossos processos intuitivos, os nossos processos emocionais, ao invés de excluí-los, como se a razão devesse sempre dar a última palavra. Então, qual que é o meu ponto aqui com toda essa conversa? Às vezes você pode ter muitas habilidades e você pensa, a minha habilidade, ela garante que se eu entrar nesse ramo X, onde essa habilidade vai ser usada, eu estou seguindo a minha vocação e eu vou estar satisfeito. Isso por si só já me parece uma contradição de termos, porque a satisfação ela é emocional, ela não é racional. Você termina a tarefa, e daí? Dane-se. Uma máquina também pode terminar muitas tarefas, às vezes até melhor do que a gente, porque você vai querer fazer alguma coisa. Então, a gente deveria olhar um pouquinho mais para as nossas habilidades, não a partir da habilidade em si, mas a partir da vontade, a partir da intuição, a partir de o que eu faço que tem significado afetivo para mim e pode criar laços afetivos interessantes. Então veja, a habilidade, por exemplo, de falar em público, ela pode ser usada por um apresentador de circo, ela pode ser usada para você ser um professor, ela pode ser usada para você ser um filósofo, um palestrante, um advogado, e todos esses exemplos envolvem gente que fala bem, que fala em público. Mas isso não me diz se você é introvertido, se é extrovertido, se você gosta disso ou não, se isso faz sentido para você ou não, se você quer estar lidando com o público todos os dias ou eventualmente. Isso não diz muita coisa sobre você e nem sobre a tarefa, na verdade. A habilidade em si ela não determina a vocação. O que determina a vocação é o significado. E o significado é uma coisa afetiva. Tem a ver muito mais com o tipo de pessoa que você quer se tornar, o tipo de experiência que você quer vivenciar e o tipo de relação que você quer estabelecer com as pessoas. Nada disso é racional. Então, por mais que você consiga escolher uma profissão baseada em habilidades, se você não prestar atenção em até que ponto as tarefas para as quais eu posso usar essa habilidade estão de acordo com o tipo da minha vontade, o tipo de energia que eu disponho, se é mais para fora, se é mais para dentro, o tipo de emoção que isso vai me apresentar diariamente. E a gente sabe que emoção, vontade, tem uma certa relação com desejo, com querer, né? E é importante a gente olhar um pouquinho para essas coisas. Existe uma grande quantidade de pessoas que acaba escolhendo profissões para as quais tem habilidade, mas não tem o tipo emocional adequado e se frustra justamente porque não conseguiu observar que a decisão ela não podia ser pesada apenas pelo filtro da razão. Nós somos uma unidade. Nisso eu concordo com o Antônio Damasio. Uma unidade que precisa, ao decidir, respeitar a razão, a intuição, a emoção, o impulso, o instinto, tudo isso tem que estar integrado de alguma forma, para que a gente não se arrependa depois. Mas se você já se arrependeu, não tem problema. Começa de novo. Faz direito dessa vez, enquanto a vida há esperança.